que foi meu professor de contabilidade industrial, uma pessoa assim que fantástica, né? E o professor José Dias, que era contabilidade pública. E era gozado assim, muita gente, quando eu falo nas minhas palestras para alunos, eles dizem, pô, mas que coisa doida. As nossas provas eram no sábado, das 7h30 até as 6 da tarde. Isso quando eu falo hoje, o pessoal, não é possível, pelo amor de Deus, sábado fazer prova, e era assim, ó, e era muito exigido, né? E eu sempre digo, né, que a Universidade Federal de Santa Catarina continua sendo até hoje o melhor curso de ciências contábeis, se duvidar, do sul do país, porque quando tem um exame de suficiência é o que mais aprova no nosso exame. Muito interessante. Faraco, Newton Hausmann, eu fiz alguns trabalhos com ele, também sempre admirei, pessoa muito calma, Mestre, centrada, mestre. Só um detalhezinho para complementar a minha pergunta, e o curso de contabilidade, tu te formou quando? Eu me formei dia 17 de dezembro de 1976. Mas como eu era um homem já bem planejando, já na vida, em janeiro de 1977 eu abri o escritório de contabilidade. Eu, a minha mãe e um office boy. E aí começou, graças a Deus, evoluiu muito. Hoje eu tenho 400 empresas, 36 empregados. Então, graças a Deus, eu estou numa situação assim muito tranquila, né? Então, eu acho que valeu a pena. Que maravilha. A gente vai ter várias lições aí de arrepiar aí no dia de hoje, certeza. Faraco, obrigado. Tobias, agora é contigo aí, por favor, fique bem à vontade, viu? Bom, olá a todos. Queria iniciar aqui a minha participação agradecendo demais o convite do André, parabenizar ele e toda a Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina por esse projeto incrível. Eu acho que cada vez mais a interdisciplinaridade é importante para a gente formar melhores profissionais, né? Esse estudo conjunto entre as ciências se faz cada vez mais necessário, e estar aqui hoje com o Faraco é de fato um privilégio para a gente poder aprender muito contigo, tá? Então, antes de eu fazer a minha primeira pergunta, eu vou também apresentar um pouco rapidamente o André. O André, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, professor em pós e MBAs, e esteve conselheiro do TAT de Santa Catarina e também do CARF. Então, a segunda pergunta vai no sentido da primeira, né? A gente falou primeiramente da tua primeira formação em Ciências Contábeis, agora conversar um pouco sobre a tua segunda formação, que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui fora do ar, em Direito, o que te levou a isso é uma motivação muito interessante, né? Então, qual que seria esse motivo? O que te motivou a fazer Direito? O que me levou a fazer Direito é o seguinte: eu acho que toda pessoa deveria fazer Direito. Eu acho que a gente tem que saber os seus direitos e suas obrigações. Então, eu acho que é fundamental. Por sinal, na minha época, quando eu fiz Direito, um dentista e um engenheiro se formaram comigo. E eu sempre, desde que eu comecei a estudar, né, o Direito, na Univale, aqui meus agradecimentos à Universidade da Univale, eu sempre dizia que eu não seria advogado militante. Na realidade, eu queria era o direito para conhecimento. Eu acho que todo brasileiro deveria entender de direito, ter uma noção, pelo menos. Eu até fiquei muito contente aqui quando eu soube que a própria OAB faz um trabalho nas escolas. Isso é muito importante. É um sonho também que eu tenho para fazer na contabilidade, porque eu acho que isso aí é fundamental, mostrar para as pessoas seus direitos, suas obrigações, desde de quando é jovem ainda, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu venho da Univale também, a formação em Direito na Univale, fiz uma outra pós também lá de processo civil. Acho que ela tem uma importância muito grande para o estado de Santa Catarina, formou muita gente também no Judiciário e Ministério Público, e essa cidadania, né, que vem talvez aí do direito, né, saber de direitos e deveres, em particular eu acho que a gente perdeu muito a época ali do pós-militarismo, quando veio a democracia, de ter tirado Educação Moral e Cívica e o SPB. A justificativa dada... EPB e EPC, nós temos Estudo Plano Brasileiro e Estudo Plano Catarinense. Eu acho que isso aí teria que voltar, eu acho que seria importante. A justificativa era que eram disciplinas dos militares. Eu penso que aí foi um erro, né? Porque não é do militar, né? É cívico. Né? É acima, é Parabéns por supra-militarismo, assim, né? Estou contigo. Deveria ser algo que tivesse pelo menos aí nos primeiros bancos do ensino fundamental, e a OAB, de certa maneira,
a OAB vai à escola, né, que é o projeto, e ali dá algumas noções, né? Eu, quando olho assim a Constituição Federal, se ficasse até o artigo 5º, ou, no mundo ideal, ficasse até o artigo 10, a gente ia ter uma educação moral e cívica com um nome diferente, cidadania, qualquer que seja o nome, ética, ali estaria muita coisa, e eu acho que a gente melhoraria muito em termos de sociedade. Não só saber direito, mas a gente saber deveres, que eu acho que está afetando demais nessas últimas décadas, quando a gente experimentou a democracia, está tendo esse tipo de problema. Mas enfim, também é um assunto para bastante tempo. A título de sugestão, André, eu acho que a própria OAB, né, devia pensar, né, no seu currículo, né, tentar fazer, voltar, né, essa parte aí. Eu acho que então, ao menos o estudo do problema brasileiro, pelo menos, né, eu acho que era muito importante, né. Eu também tive estudo do problema brasileiro e acho que até hoje falta a famosa educação moral e cívica. Educação moral e cívica, o SPB, né, as duas poderia virar cidadania, ou alguma coisa. Verdade. Né? Bem, Faraco, falasses ali que tinha te formado em 76, né? Um ano que um dos meus irmãos nasceu, e dezembro também, ele nasceu dia 9 de dezembro, e a minha pergunta é o seguinte: como que tu iniciou a tua profissão e de lá para cá? Qual a tua percepção sobre a mudança da contabilidade e também do direito, né? E se essas duas ciências aí, elas mais se aproximam no teu olhar ou elas mais se distanciam? Eu não fiz direito por acaso. Eu acho que direito e contabilidade tem tudo a ver. Eu sempre brinco nas minhas palestras, né? Eu digo, quem está formado em contabilidade, faça direito. Quem está formado em direito, faça contabilidade, que um é complemento do outro, entendeu? Eu até, se eu for falar sobre isso aí, eu vou precisar mais de 1 hora para mostrar para vocês o quanto que é importante o direito na contabilidade, como a contabilidade é importante no direito, entende? Então aqui, na hora oportuna, se tiver tempo aí, eu vou falar aqui os itens que eu acho que tem tudo a ver, né? Principalmente a evolução da contabilidade, a evolução do direito, né? Nós, com as normas internacionais de contabilidade, a partir de 2007, tivemos que repensar toda a contabilidade, refazer toda a contabilidade. Aquele curso que eu fiz já não teria mais condições de ser, né, implementado, né? Então eu vejo assim que hoje tem muita coisa, né, importante, tanto para a contabilidade como para o direito, né? E eu acho assim, quem quiser ganhar dinheiro pode apostar nessas duas profissões, que com certeza são duas profissões que jamais ninguém ficará pobre e jamais alguém ficará desempregado, a não ser que não goste de trabalhar, né? E as pessoas às vezes instigam uma certa rivalidade entre a advocacia e contabilidade, e que não deveriam, né? Porque eu acho que não. Acho que são áreas totalmente correlatas. Isso, um complementa a outra. E tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Na verdade, espaço para todo mundo crescer junto, inclusive. Junto, exatamente. Essa é a ideia. Lá no Conselho Regional de Contabilidade, eu vou dizer até na primeira pessoa, mas eu levei o projeto à época da gestão do Adilson Cordeiro, de um seminário catarinense de atualidade jurídica. Que continua até hoje. Continua hoje por 12 anos consecutivos. A minha visão lá de mais de uma década era justamente essa: se complementar, se ajudar, fortalecer e prestar um bom serviço, né? Tem países como da Europa, Espanha, França, por exemplo, que eles têm disciplinas de direito contábil, né? E eu penso que também aqui talvez talvez não seja a melhor palavra, mas um defeito até, que deveria ter isso lá no meio do caminho da faculdade de contabilidade. O cara, olha, eu quero fazer mais a parte fiscal ou saber mais o direito. Poxa, então ter mais uma carga de direito dentro da contabilidade. André, e assim, a recíproca também ser verdadeira. Eu vejo assim, André, quando eu fiz ciências contábeis, nós tínhamos direito privado, direito público, tudo. Sim. Nós tínhamos direito trabalhista, tudo. Não sei como é que está hoje, mas nós tínhamos tudo isso aí. E quando eu, em 2008, voltei a ser presidente do Conselho Regional de Contabilidade, criei o Contabilizando com Direito. Exatamente. Aqui eu quero um agradecimento todo especial ao professor Moacir Serpa, que foi meu professor também, né? Criamos
foi maravilhoso, corremos o estado todo falando sobre isso. E agora, se Deus quiser, eu já dei a sugestão, nós estamos incrementando, né? E a gente quer voltar com contabilizando com direito, porque os profissionais da contabilidade têm que saber dos seus direitos e suas obrigações. E eu acho assim, ó, a contabilidade ela está muito dinâmica e também o direito também. Você vê que hoje o artigo 1177 do Código Civil nos dá uma situação complicada. Nós somos solidários se nós fizermos alguma besteira. Então é complicado. O artigo 1179 e o 1180 exige contabilidade. Tem muita gente que diz assim, não, micro e pequeno empresário não tem necessidade de contabilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque, gente, vamos supor, na Lei de Recuperação das Empresas, que é a 14.122, tem o artigo 178, que a omissão da contabilidade da cadeia e uma multa a ser estipulada para o empresário e para o contador. Então, isso aí é só uma, que eu tenho até uma palestra, né, que eu falo da responsabilidade civil do empresário e do contador, e aí eu coloco muito lá do direito, né, em cima, assim, né, para mostrar ao pessoal que realmente nós temos muitas obrigações também, não é só, tem que ser feita a coisa seriamente, tem que ser feita com muita responsabilidade, né, e eu sempre digo, a contabilidade ajuda na qualquer defesa fiscal que porventura tenha. A gente fala aqui bastante, relaciona a contabilidade com o direito tributário, né? Mas outras áreas do direito também são beneficiadas em muito, né? Caso essa afinidade com a contabilidade acabe acometendo o advogado também, né? Se o André permitir, eu vou começar a ler uma lista aqui. Por favor. Ó, é a lei da licitação, a 14.133. Tá? Você vai ter que, na licitação, você tem que apresentar balanço e tudo, e precisa ter um advogado para orientar e fazer a coisa certa. Então, o que é que você precisa de um advogado? Por exemplo, assim, as holds, a administradora de bens hoje que está se fazendo de monte aí, eu tenho 47 no escritório, preciso de um advogado para fazer um contrato bem feito, conversar com os sócios, ver se permite assim tudo, né? Porque isso aí é uma maneira de o quê? Fazer até um planejamento tributário. Hoje paga lá, né? O ITBI, que é 2% aqui em Florianópolis, né? Isso. Aí o caso é o seguinte, então com isso ele vai evitar o quê? Está pagando ITCMD, né? Aqui sou obrigado a parabenizar Santa Catarina, nós já temos uma tabela progressiva, né? Apesar de que muitos estados aí da federação não tem essa tabela progressiva como aqui tem já em Florianópolis. Então, com isso aí, quanto é que tu vai evitar? Por exemplo, se de um filho para um pai ou qualquer coisa, o que acontece é quase 8% de imposto, e enquanto no TBI é 2%. Isso aí já é planejamento tributário, que aqui o André conhece muito bem o que vem a ser a parte tributária, né? Outra coisa que eu vejo também importante é na compra e venda de imóveis, né? Muita gente pensa assim, não, eu vou vender, comprar imóveis e vou botar o dinheiro no colchão. Não adianta. Hoje a Receita Federal, qualquer contrato que você registre em cartório, que tem que ser feito por quem? Por um advogado, porque é a pessoa mais com expertise para fazer esse contrato. Esse contrato vai ter que ir para esse contrato, o cartório faz e depois uma cópia é mandado para a Receita Federal. Então você vê a responsabilidade que é, né? Então um contador e um advogado aí tem que estar junto nessa situação aí, porque é muito importante, né? E eu vejo assim também que a gente com isso faz um planejamento tributário e familiar, né? Porque você sabe que hoje, por exemplo, assim, um inventário custa caro, né? Então se a gente puder fazer já essas holds, já poder fazer administrador de bem, tudo, vai estar problema, né, financeiro lá na frente, né? Claro. Então isso é preciso o quê? De um advogado e um contador junto. Isso só não diminui a onerosidade sobre essas transações também, quanto facilita a questão de tempo, né? Muito mais rápido de resolver a situação, né? Sem dúvida. Eu sou convencido já há muito tempo que elas têm tudo a ver e que deveriam... Por isso que você é nosso parceiro, você é jornal de contabilidade. Sim. Por isso que você está sempre lá com a gente, né? Exatamente. Faraco, obrigado pela tua resposta. Tobias, agora a pergunta é tua aí. Não, essa aqui é a pergunta do milhão, né? Essa aqui é do milhão, Essa aqui é a pergunta especial, acho, né? Um assunto que há muito se discute, mas que vem, acho, ganhando forma nos últimos tempos, que é a PEC 45, a reforma tributária. 2019? Recentemente foi, né, aprovada agora no Senado, vai voltar para a Câmara. A gente queria saber a tua opinião sobre a reforma, se é um retrocesso, se é um avanço. É um retrocesso. Eu acho o seguinte, principalmente, aqui quero até elogiar tanto a OAB Federal como o Conselho Federal de Contabilidade, no qual eu participo. A gente tentou lá no Senado, na Câmara, tentar, né, colocar algumas sugestões, né?
mas pelo que eu estou vendo, eu acho que a coisa não vai vingar. O que vem mais aí é mais carga tributária para nós. Então, isso aí realmente é de assustar, né? Então, a gente fica preocupado. O caso da contabilidade, hoje nós pagamos em média 13,74%. Isso aí pode chegar de 28% a 31%. Então, vocês veem. E os advogados também vão entrar nessa. Então, realmente, assim, é uma coisa complicada, né? Então, eu vejo que o aumento da carga tributária, assim, para nós é muito grande. E sem contar uma coisa, né? Nós vamos ter um período de transição, né? O negócio vai valer a partir de 2026, depois vai para 2030 e 29, depois 33 e até 2078, não sei se nós vamos estar vivos para ver esse final, né? Eu fiz 3 debates, né? Aqui eu peço licença para registrar aqui o Ricardo Anderle, né? Que é advogado, o Rodrigo também, que é contador e advogado também. A gente fez 3 debates, fizemos um aqui no Conselho Regional de Contabilidade, eu inclusive fiz para os contadores e também fiz para meus clientes. Fizemos um outro em Joinville, fizemos um outro em Araranguá e é unânime, vem mais imposto para nós pagar. E eu acho que hoje no Brasil não convém mais carga tributária, né? O brasileiro já não aguenta mais, né? Quem vai pagar é o consumidor. Não é? Então não adianta, vocês veem que já está vendo um movimento aí de alguns governadores, né? Passar o ICMS para 19,5%. Claro. Ainda bem aqui que o Jorginho já andou registrando aqui, eu conheço o Cleverson também, que é o secretário da Fazenda, uma pessoa assim fantástica, então, uma pessoa que conhece de onde ele está trabalhando lá, e o Jorginho, vão aumentar, né? É isso aí, nós temos que precisa é o seguinte, antes da reforma tributária, eu sempre digo nesse debate tudo, precisava era uma reforma administrativa. Nós precisamos ver o que é que nós temos de despesa, sabe, Tobias? Vamos ver o que é que nós temos de despesa, para depois pensar na receita. O que eu anoto na maioria dos executivos, né, público, ele procura sempre querer a receita, ele quer mais imposto para receber mais imposto, mas não olha, né, a gente na casa da gente, a gente na empresa da gente, o que é que a gente faz? A gente procura cortar despesa, procura, né, ver o que pode fazer um equilíbrio financeiro e a gente não vê isso no governo, né? Então, assim, isso aí nos deixa, assim, muito preocupado e muito triste, vem coisa ruim por aí para nós. Né? Mas acho que é por essas e outras, né, que essa continuidade do nosso sistema tributário como algo extremamente oneroso, extremamente difícil, que a gente pode ficar tranquilo que nunca vai faltar trabalho para contador e para advogado tributarista. Com certeza, faço das tuas palavras as minhas. Isso aí é verdade. E ainda uma transição tão longa, né? 3 mandatos de presidente, independentemente. E nós vamos trabalhar, nós vamos ter um trabalho de dobrar tanto o advogado como o contador, né? Como muito bem o Tobias falou, porque nós vamos ter que fazer o que está sendo feito e mais a transição. Exatamente. Portanto, teve isso dobrado. E assim, um dos objetivos da reforma é acabar com essa guerra fiscal entre os estados. E esse período longo de transição, acho que acaba estimulando essa guerra. Não, peraí, que nós temos que ver o seguinte, pela reforma tributária que eles querem fazer, né, aí eles querem deixar para os municípios e para o estado, né, a parte de tributação, né. Aí o que é que vai acontecer? Por exemplo, assim, vamos supor, o ISS hoje é 2%, aí o município vai achar, tá faltando dinheiro, vou empurrar para 5%. É isso que vai acontecer, aí vai ser difícil. A guerra fiscal entre município e estado vai continuar. Tem coisas assim que estão muito nebulosas, né? Porque, por exemplo, a regulamentar, tem pelo menos aí perto de 60, se eu não me engano, 56 menções à regulamentação por meio de lei complementar. Verdade. Isso aí. Então vai ser uma única que vai tratar de todas as 56 hipóteses. Que eles querem fazer isso aí, muito bem lembrado. Ou a gente vai ter que conversar em cada assunto uma lei complementar. Tu imagina a corrida, o lobby, né? O